Ok, mais uma vez aqui agradecendo ao número grande de pessoas que participaram hoje, parabenizando aí ao Vanderlei, né? 37 anos do Jornal Diário. E 1988 começava, como eu falei no início, né? O programa Hélio Carracena também na Rádio Teresópolis. Ou seja, já se vão aí 37 anos. Bom, vida que segue. Essa semana fatos aconteceram lá nos Estados Unidos, o atentado ao Donald Trump, né? Gente, foi um negócio... O Fábio já vai falar com a gente, ele como policial, né? Foi uma fração de milímetros. Ele virou a cabeça, a bala passou. Que coisa impressionante. E eu quero falar sobre um assunto também que eu falo todo dia aqui. Gente, não desperdice seu voto. Aliás, votem. Votem. Falei isso ontem, falei hoje também. Votem, porque a gente tem que preparar o futuro de Teresópolis. Klaus, bom dia, Fábio. Tudo bem, Hélio? Como é que tá? Tudo bem, teresopolitanos? Hoje vamos acelerar, né, Hélio? Um assunto tão importante, né, com relativamente pouco tempo para a gente abordar, mas rapidamente aí sobre o Trump. Gente, que absurdo, né? Quer dizer, eu acho que a tática de eliminar opositores, né, tá vindo escalonadamente. Primeiro você tenta censurar, né? Se não consegue, você tenta tornar inelegível e se não der certo também você elimina, você mata, né? Quer dizer, a gente já viu isso acontecer, infelizmente, né? Tomara que seja tudo esclarecido, Hélio, e sinceramente que as pessoas votem lá com consciência também. Eu acho que ele já está virtualmente eleito, né? Vamos ver, mas as narrativas aqui no Brasil é que nos irritam um pouco, né? Começaram dizendo que não era um atentado, que ele tinha escorregado, etc, etc. Eu vi... Uma loucura, né? Logo no início, eu até chamei a atenção, chamei a minha mulher para ver, eu falei, gente, não existe, nesse caso, não existe um suposto atentado. Se você está vendo que o cara levou, que o sangue está escorrendo, não é suposto. Claro. E a Rede Globo começou com um suposto atentado de uma suposta vítima, e eu vi também dizendo que o cara foi assassinado. No início eles falavam, o cara foi assassinado. Eles chamavam de assassinato. Não foi neutralizado, não. Foi né? assassinado. É um assassino, coitado, que foi assassinado. Mas aí, Fábio, sabe mais do que isso. Né? Bom dia a todos, bom dia, Hélio, bom dia, Klaus. Hoje o assunto aqui é política lato sensu e, consequentemente, a gente quer entrar na cabeça do eleitor. Quer entender o eleitor de Teresópolis, porque o eleitor de Teresópolis reclama muito, reclama de todos, reclama a todo momento, mas na hora de votar, vota à moda antiga, vota pelo favorzinho, vota pela cestinha, e é isso que não pode acontecer, né? O caso lá do Trump é um caso gravíssimo, porque ele tem repercussões internacionais e já aconteceu aqui. Quando um candidato de direita, um candidato conservador começou a despontar nas pesquisas, foram lá e tentaram matá-lo esfaqueando, né? E essas narrativas, elas não podem perdurar, né? Eles têm que parar com isso, porque isso leva para um caminho muito ruim mesmo. Um elemento armado de fuzil tem que ser neutralizado, tem que ser abatido, porque ele é um perigo não só para o candidato ali, no caso, mas para toda a população do entorno. Tanto que morreu uma pessoa. Parece que duas estavam gravemente feridas, né, e uma morreu. A arma utilizada foi um R-15, um calibre 5,56, um calibre ridículo para a guerra, né, mas que é efetivo num combate. É um 22 anabolizado, por assim dizer. Tá? Então, assim, e agora, veja bem, ninguém condena o atirador. Agora já vem um ministro da Justiça ou Injustiça do Brasil dizer que a arma na mão do cidadão, pelo amor de Deus, se esse atentado fosse no Texas, aquele cara estava morto, que ia ter pelo menos uns 10 espectadores ali para entupir ele de tiro. A verdade é essa. Hélio, e é engraçado como é que essa inversão, tá, gente, de narrativas, de realidades, hoje a briga é pela narrativa do que você quer que seja realidade, ela é absolutamente nojenta, não tem como falar outra forma, eleitor. Exatamente como o Fábio falou, passa a falar do instrumento. Não falam que foi um atentado contra a democracia e não falam que, como o próprio ex-presidente Bolsonaro falou, dos 9, não sei se você sabia disso, dos 9 presidentes que sofreram atentados, só um era democrata, que é o Kennedy, foi o Kennedy. O resto, que grande coincidência, eram todos conservadores, eram todos de direita, e aí vem todos republicanos, e aí o que acontece? Vem a narrativa da violência. Não, nós não concordamos com a violência. Gente, é só ver o que aconteceu com o ex-presidente Bolsonaro aqui.
A mesma coisa, Hélio, a mesma coisa, diante da possibilidade real de se ganhar uma eleição, não tem como barrar o cara, mata. E aí vem a narrativazinha também do seguinte, não, era um lobo solitário, foi uma pessoa que fez isso, sem nenhum interesse por trás, sem nenhum apoio, sem nenhum nada. Eu deixo para o telespectador apenas uma perguntinha. Como advogado, eu só quero saber, meu colega advogado, quem é que paga os honorários do Adélio? Ali é que está a resposta para nós sabermos quem mandou matar Bolsonaro. Quem pagou os seus honorários, meu colega? Um advogado, um colega muito caro, muito experiente e que não pode falar, né, Hélio? Que coisa interessante. Ele não pode falar quem pagou os honorários dele. Com certeza, alguém vinculado à autoria desse crime. Mas vamos para a política de Teresópolis também, política de uma forma geral, não é isso, Hélio? Vamos sim. Fábio, só rapidinho não, aqui, perfeito. só uma pergunta. Essa AR-15 é uma arma comum aqui no Brasil na mão de bandido? Não é, olha só, você tem noção, Hélio, o criminoso aqui, ele dá preferência para o calibre 762. Né? É o G3, 762, é a .30, são armas mais efetivas, são armas de combate. Arma que, assim, um tiro de raspão do 762 no teu ombro vai arrancar o seu ombro. O 556 ele pode passar, te transfixar e não ter um dano tão efetivo. Né? Eu posso dar vários tiros de 556 num cara, a energia cinética é forte, mas não necessariamente eu vou acabar com ele. Como foi o caso lá, eu não sei a arma que o Serviço Secreto estava usando, mas provavelmente é um .308, né? Um .300 Blackout, um 762 também. Você veja que eles deu um tiro inicial e depois deu mais 2 para confirmar. Né? E o primeiro tiro que pegou na cabeça do cidadão jogou ele para onde ele devia. Foi para o inferno, para onde ele já não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Hélio, só um parênteses, ainda antes de entrar nessa política. É uma discussão canalha que a esquerda faz aqui no Brasil. Né? Porque um policial que ele vai enfrentar um bandido armado de um fuzil, ele não está enfrentando um roubador, um criminoso comum. Ele está enfrentando um narco-guerrilheiro. Né? Tanto é assim que, durante a intervenção, uma das coisas que o general Braga Neto, foi Braga Neto, ele solicitou foi uma cobertura jurídica. Né? Quais são as regras de engajamento? Porque no Haiti, o exército, se tivesse um cara lá armado de fuzil, você podia bater, e estava coberto pela lei. Aqui você tem um cara armado de fuzil com granada .30, e se você atirar nele, você está matando um pobre, um negro, jovem que não teve oportunidade, a vítima da sociedade. E por aí vai. A gente já conhece a narrativa. É tão canalha que assim parece que eles acreditam que o policial sai de casa, beija a mulher e os filhos e fala assim, hoje eu vou matar um pobre. Pelo amor de Deus. Isso é um absurdo. Mas essa narrativa cola, só cabe na cabeça deles. Narrativa cola. E até muito estranho que o sniper da polícia americana só tenha neutralizado, ok, o atirador lá de cima do telhado, depois que ele recebeu uma ordem que levou 42 segundos. Muito estranho. Mas se ele atira antes, Hélio, neutraliza o cara antes dele atirar no Trump, qual ia ser a narrativa? Coitadinho, o que aconteceu? Ele não ia fazer nada demais. Quer dizer, pelo menos o atirador conseguiu atirar para mostrar que o intuito era matar. E só não matou, gente, exatamente como aconteceu no Brasil. Intervenção divina. Na hora H, o Trump virou a cabeça. Ele apontou e virou a cabeça. Ele tomou um susto com o tiro, um dos primeiros tiros, talvez. Ele virou a cabeça e aí tirou o ângulo de tiro. Ele estava mostrando uma tela. Um painel, uma tela que tinha do outro lado... falando sobre imigração. Isso, falou ali na tela está o número da imigração. Quando ele virou, saiu do tiro, saiu da linha de tiro. Mas vamos lá. Mas é isso. Seguinte, aqui em Teresópolis continua a narrativa de pessoas falando e falam comigo. Tá? Eu não vou votar, eu não quero saber. E por mais que eu explique, nós temos 6 candidatos a prefeito, você tem que escolher um, tem mais de 300 candidatos a vereador. Isso vai ser o futuro nosso nos próximos 4 anos. Perfeito. Tem pessoas que ainda insistem em dizer que não querem votar. Infelizmente, Hélio, e eu só quero dizer para o telespectador o seguinte, gente, quem não gosta de política é governado por quem gosta, tá? Então você não precisa gostar, mas você tem que participar, porque depois também você não tem como reclamar com legitimidade. É isso que eu vejo, Hélio, muito em todas as eleições, em todos os locais, mas assim, especialmente presente em Teresópolis, ok?
existe uma lista enorme de reclamações. Olha, isso está ruim, aquilo está assado, etc, etc, etc. Reclamam de absolutamente tudo. É verdade que tem que melhorar. Só que você vai ver, por exemplo, o índice de abstenção, eu dei uma pesquisada, índice de abstenção nas duas últimas eleições, tanto de 22 como de 2020, ele é muito alto, é praticamente 30%, ou seja, quase um terço do eleitorado não se dignou sequer a votar. E depois reclama ou pede. Né? O que a gente diz, Hélio, como conservadores? Olha, nós temos que focar hoje em dia no ser humano. Tá? Já teve um presidente, inclusive americano, que disse o seguinte: não pergunte o que o seu país pode fazer por você. Pergunte o que você pode fazer pelo seu país. Então você tem que ter o primeiro movimento de participação para, sim, depois ter a cobrança. Né? Porque o brasileiro é muito disso também, né? É meu direito ter isso, é meu direito ter aquilo, é meu direito ter aquilo outro. E os seus deveres? Será que você está cumprindo? Né? Então, a participação popular e o nível de consciência do eleitor brasileiro, que ainda é muito pequeno, vem crescendo, mas ainda é muito pequeno, porque até anteriormente era dominado por uma rede de comunicação. Dizia o que era verdade. Com o advento das redes sociais, isso aí foi pulverizado. Então, houve uma melhora. Tá? Mas nós estamos saindo, né, Fábio, de um momento muito ruim, onde existia o monopólio da verdade. Vamos falar claro que a Rede Globo dizia no Jornal Nacional que era verdade, ponto, acabou. E elegia quem quisesse e detonava quem quisesse. Né? Esse era o ponto. Né? Infelizmente, ainda está mudança de cultura em relação a isso, né, Fábio? Não, perfeito. O Instituto Conservador de Teresópolis, eu já disse isso, né? Nós não fazemos política partidária, nós fazemos política lato sensu. Isso quer dizer que nós estamos ouvindo todos os pré-candidatos a prefeito da cidade, estamos ouvindo os vereadores, os pré-candidatos a vereadores, alguns já nos procuraram, temos acompanhado de perto, mas assim, e aí vejam como a mentalidade do eleitor de Teresópolis tem que mudar. Né? Você escuta uma pessoa dizer assim, não, mas você está indo ouvir o candidato A, ou você está indo ouvir o candidato B, mas é claro que eu estou, porque eu quero entender quais são as propostas desse candidato para Teresópolis. Eu não voto com coração, eu não voto com sentimento, eu não voto com interesse. Eu voto de maneira prática. Eu digo até, Hélio, assim, de maneira até egoística. Né? Eu voto para que o meu filho, para minha esposa, para que os meus familiares em Teresópolis, para que os meus amigos tenham uma vida saudável, que a cidade se desenvolva, que os nossos jovens possam permanecer na cidade com um emprego digno e renda. Então, assim, é preciso que você analise não o lado afetivo. Ah, eu gosto do Hélio, eu vou votar no Hélio porque o Hélio é meu vizinho e ele é meu amigo, eu vou votar no Hélio. Não, o Hélio tem propostas. Né? A gente vê muito isso. A eleição para vereador é uma das eleições mais difíceis que existe, por causa dessa pulverização. O seu Zezinho da Pipoca, o Manel do Açougue, todo mundo quer ser vereador. Mas por quê e para quê? E melhor ainda, essa pessoa tem condições de chegar no legislativo e cumprir a sua função de fiscalização, função de controle, né, de trazer projetos de lei, porque se ele não tem, por que eu vou votar nele? Ah, é o meu irmão, é o meu sobrinho, é o meu filho, mas ele é um inepto. Né? É um inepto. É Fábio, a pessoa que não tem condições. Isso é muito por que eu vou votar nele? Isso é muito importante, eleitor de Teresópolis. Tá? Essa consciência, por isso o nosso ponto aqui de hoje, política. Consciência política é algo que é rarefeito em Teresópolis. Nós temos que dizer isso. Tá? Por quê? As pessoas votam essencialmente ou por simpatia, eu já percebi isso, ou por antipatia. Ou por interesse. Ou por interesse direto, ou por amizade. Ou seja, não há uma análise, primeiro, da vida pregressa daquele candidato, para saber se realmente ele é uma pessoa correta, uma pessoa idônea. Não existe uma análise do que ele está propondo a fazer. Né? Aliás, nessa parte de propor a fazer, desculpe, mas todos os candidatos, praticamente a gente já está acostumado, né, Hélio? É o tal do programa eleitoral. É aquele blá, 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 de que todo mundo tem solução para absolutamente tudo. E consegue ser todos iguais. Né? Todo igual. Fala a mesma não coisa. Há inovação. O discurso é o mesmo. Não há inovação. O discurso é o mesmo. E eu vou falar um discurso muitas vezes mentiroso
porque o candidato sabe que não vai ter condição de fazer aquilo. Tá? Isso aconteceu, esse foi um ponto fora da curva, né, com o candidato, na época, candidato Bolsonaro, porque ele foi absolutamente tranquilo e durante todo o seu mandato falou isso. Olha, gente, tem coisa que não dá para fazer, não depende de mim. Ou, por exemplo, não tem dinheiro. Tá? Mas se você ouvir o horário eleitoral e as propostas de alguns candidatos, parece Nárnia, né? Porque parece uma coisa maravilhosa. E aí você pergunta, pô, mas se é tão fácil, por que ninguém fez antes? Né? Porque nós estamos nas situações difíceis que nós estamos. Então, eleitor de Teresópolis, por favor, não vote naquele seu amiguinho, naquela pessoa que você acha mais bonita, naquela pessoa que você acha mais legal, e não deixe de votar naquele que chutou, o tio do amigo do avô chutou o rabo do seu cachorro, porque isso é que nós estamos vendo que acontece muito. Uma falta de esclarecimento, Hélio, que leva a problemas que só acontecem em Teresópolis, ou acontece muito em Teresópolis. É o prefeito que saiu, é o prefeito que foi preso, é o prefeito que foi trocado, é o vereador que teve problema. É só problema na classe política de Teresópolis. Infelizmente, até no último evento que nós tivemos o governador do estado presente. Teve agora. Teve agora. Nós estávamos lá, nós fomos assistir, ele falou, é a política mais difícil do estado, é a política muito complicada. Né? Muito complicada mesmo. Inclusive, ele falou, né, o Fábio, ele falou, olha, o prefeito, falou isso na frente de todo mundo, o prefeito de Teresópolis é um péssimo político. Quer dizer, o governador falou isso. Né? Quer dizer, então, o nível de participação política, esclarecimento político, estudo maturidade político, de tudo, é muito baixo. Nós temos que crescer isso, hein, gente? Eu vou mais longe, Hélio. É assim, nós somos cristãos, temos né, a nossa sociedade judaico-cristã nos deu uma formação, e a Bíblia, que é o nosso livro, né? Eu sou cristão, mas outros têm o Alcorão, tem outros, mas todos esses livros religiosos, eles vão bater na mesma tecla. E a Bíblia diz muito claramente, ser fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. Aí você tem um vizinho, um amigo, né, que quer se candidatar a vereador, mas esse cara, ele vive cobrindo a placa para não pagar multa, ele quer corromper alguém para fugir das suas obrigações. Né? Esse cara, ele pega lá na sua loja, no seu comércio e dá o troco errado. Né? E essa pessoa não tem condições. E veja bem, eleitor, quando nós falamos que o candidato a vereador tem que ter um preparo, nós não estamos referindo somente a um preparo acadêmico. Né? Porque tem muito doutor que é vigarista, certo? Sim. Mas é preciso que o cara se especialize. Ele busque especialização naquilo que ele vai fazer. Né? Agora, do nada, eu viro o alcaide, eu viro o prefeito da cidade. Baseado em quê? Com que formação, com que base? Né? Com que base? Uma das coisas que se diz do atual prefeito é que quando ele era candidato, ele dizia assim, não, dinheiro não falta, o que falta é gestão. Só que quando ele sentou na cadeira, ele viu que na conta 00 é sequestrado bilhões para o precatório e bilhões para o quê? Para o Tereprev. E aí, o próximo prefeito, que propostas ele traz, eleitor? É isso que você precisa saber. Que propostas ele traz para romper com esse círculo vicioso? Não tem dinheiro e como é que eu vou investir? Ele tem que ter propostas criativas, né, para poder trazer investimento para a sociedade. Porque se ele depender da arrecadação somente, essa arrecadação vai ser sequestrada ali na fonte. Quais são as propostas? Nós temos ouvido vários pré-candidatos e alguns trazem propostas bastante interessantes nesse sentido. Né? Então, o eleitor tem que fazer essa análise. Como é que ele vai fugir disso? Por exemplo, vamos dar um exemplo da área de segurança. A Guarda Municipal começou a sua existência com 140 servidores, 130, salvo engano. Agora tem 30, 40, a maioria já em condições de se aposentar 20, e não pode contratar. 28. E não pode contratar. Como é que você resolve isso? O prefeito vai ter que ser criativo, ele vai ter que ser um gestor inteligente, através de parcerias, né, para poder fazer isso. O Segurança Presente é uma parceria, né, do governo do Estado com a sociedade civil. E ele vai, empresários colocam dinheiro. Como é que você equaciona isso? Quem tem proposta para isso? Para resolver esse problema, que é um problema grave, né, da cidade. Não tem como contratar. E de outro lado, Hélio, por exemplo, na Câmara Municipal, meus amigos pré-candidatos, vocês efetivamente sabem qual é a função de um vereador? Porque eu estou vendo gente se candidatar. Prometendo. Não, eu vou botar asfalto. Não, exatamente. Ele não sabe. Ele chega acha perto que é do candidato, chega perto do candidato, pede para botar quebra-mola de rua, exatamente, tapar buraco, iluminação.
Não, ele não sabe, Hélio, qual é a função dele, e o eleitor não sabe o que tem que cobrar dele, e nem do prefeito, e vice-versa. Então fica aquela confusão, todo mundo, desculpe, mas alguns parecem que estão ali puramente na disputa por vaidade, né, para aparecer, para ter um cargo público, para ficar conhecido, porque às vezes parece que é isso. Você pergunta, mas vem cá, você sabe que é um projeto de lei? Você sabe que o vereador é do poder legislativo? Né? Ele tem a função de fiscalizar os atos executivos? Sim, mas a função primordial dele é elaborar leis, meu amigo, leis. Qual é o projeto de lei que você acha que aquele pré-candidato deveria apresentar, por exemplo? A pessoa fica assim com cara de ontem, fala, não, mas peraí, o que ele vai? Ele acha que tem que resolver problemas da vida prática. E isso, gente, é um problema muito sério do brasileiro. Ele terceiriza, né, Fábio? Ele terceiriza a solução dos problemas para o poder público, se eximindo de qualquer coisa. É a questão do direito. Olha, eu tenho direito a ter isso na minha rua, eu tenho direito a ter essa questão no hospital, eu tenho direito a ter isso. São direitos que ele não pensa que ele tem que ter os deveres para exercer esses direitos, né? Então ele só cobra. Né? Ele só cobra. E aí passa a ser uma coisa que não funciona, porque o poder público não supre isso e ele vive reclamando. Sabe aquele cara que vive reclamando do governo? Qualquer governo que tiver lá sentado na cadeira com a caneta na mão, ele vai ser contra, ele vai estar reclamando. Entendeu? Mas assim, qual é a sua participação política? 30%, 1/3 do eleitorado se abstém. O outro, será que vota com consciência? Muito provavelmente não, porque as escolhas, pelo menos em Teresópolis, é o seguinte, o cara começa o mandato e acaba efetivamente execrado no final. Eu nunca vi nenhum que tivesse saído dizendo, ó, foi maravilhosa aí a sua gestão. Não, né, Fábio? Todos os prefeitos e todas as composições das câmaras acabam mal. Eu não sei se você vai fazer alguma interferência, pontuar alguma coisa sobre o que a gente está falando, mas eu lanço um desafio aí pro seu telespectador, né? Em quem você votou nas últimas eleições para vereador. E detalhe, o que o seu vereador efetivamente fez. Eu sei em quem eu votei. Posso até declinar, apesar de agora a gente estar... Porque eu não tenho, de novo, não tenho político de estimação. Eu conhecia um servidor público municipal, que era o Paulo Nogueira, que é atual mandatário. Né? Conheci o trabalho dele na secretaria, procurei me inteirar, vi que era um trabalho sério, e como eu não tinha candidato, recém-chegado em Teresópolis, votei no Paulo Nogueira. É meu amigo? Não, é conhecido. Acompanhei o mandato dele. Vou votar nele de novo? Não sei. Né? Vou pesquisar mais a fundo. Mas foi um nome que, até onde eu vi, trabalhou algumas questões, para mim, caras e importantes. Existe um outro pré-candidato, que é o Werneck, que esse eu conheço já há muito tempo, que pode vir e se eleger. Vou votar no Werneck? Vou votar no Paulinho? Não sei, mas eu também tenho que, como eleitor, traçar uma estratégia. Né? Vamos dizer, e não estou dizendo que será, que o meu candidato a vereador seja o Paulinho. Eu vou falar para ele, meu irmão, como é que está aí? Tu está eleito? Pô, vamos botar uma outra pessoa boa para formar contigo aí? Ah, mas o Paulinho é da base do governo. Não me interessa, eu estou analisando a gestão dele como vereador. Ah, o candidato tal é ligado... Quer dizer, você tem que analisar... A pessoa. O candidato, o seu trabalho, o seu currículo, realizações, as suas realizações, o que ele fez, o que ele impulsionou. É claro, tá? É claro. Porque senão, Hélio, é assim, nós vamos ficar nessa maluquice. Mas eu tenho uma de pergunta para criticar vocês. Para o outro. Ah, o cara que veio antes... não, ele era ligado àquele, mas ele era o prefeito? Não sei. Né? Ou... Ele determinou o alguma coisa? Instituto Conservador de Teresópolis... Política lato sensu. Ele não vai apoiar um candidato. Não. Ele vai apoiar candidatos... Com proposta. Com proposta. Nós vamos ouvir, veja bem, isso é muito que precisa ficar muito claro. Nós vamos ouvir todos os pré-candidatos a prefeito, até o Bexan, que é da esquerda, que é do PSOL. Né? Vamos ouvir todos, se eles nos concederem esse espaço. Né? E vamos perguntar... propositivamente, o que você traz para Teresópolis? E vamos colocar isso à disposição do eleitor. O eleitor que vá lá e faça a sua escolha, mas uma escolha consciente, é o que nós defendemos. Né? Porque depois de ficar dizendo, mas ele não fez... Pelo amor de Deus. Mas não necessariamente, Cláudio, ser conservador. Não. Você pega por aí. Esse é o ponto primordial. Vamos questionar Nós todos sobre o vamos ponto de vista questionar
todos. Conservador. Né? Por isso que nós estamos tendo até alguns problemas pela milionésima vez, gente. Entendo milionésima vez. É incrível que as pessoas não entendam isso. Isso é tão Quem rasteiro. é que vocês estão apoiando? Eu já falei 1 trilhão de vezes isso, vou repetir 1 trilhão e 1. Nós apoiamos todos os candidatos conservadores, tá, que estão presentes em diversos partidos. Tá? Porque se nós apoiássemos um candidato conservador em um partido e existem outros em outros partidos, seria absolutamente injusto. Incoerente. Agora, lógico, por que conservadores? Porque além de nós analisarmos as propostas e termos que apoiar se eles forem conservadores, o conservador tem princípios. Deus, pátria, família, liberdade, vida, preservação da vida, que são inegociáveis para nós. Combate às drogas. Exatamente, combate às drogas. Então, por exemplo, se tem um candidato muito bom, mas, por exemplo, defende o aborto, defende a legalização de drogas, desculpe, mas eu vou procurar não vai ter nosso apoio. Não vai ter o selo conservador. Exatamente. Mas ele vai ser ouvido. Vai ser ouvido. Mas por quê? Porque mesmo que ele seja muito bom tecnicamente, administrativamente, ele tem valores que não compactuam, não coadunam com o pensamento conservador. Família, lógico. Defesa da vida. Nós estamos vendo o quê? Uma desconstrução da família. Né? Absolutamente. Se um candidato muito bom vier e disser que é a favor da desconstrução da família, como é que nós podemos apoiar? Não podemos. Então nós estamos tendo um trabalho incrível. Nós fizemos uma folha com um decálogo dos 10 princípios do Foro do Brasil. Ok? Os candidatos, os pré-candidatos estão vindo e estão assinando essa folha, Hélio, de forma a se comprometerem com aqueles princípios. E aí são apoiados. Lógico. Aí vem um falando do outro. Não, mas ele não é verdadeiramente conservador. Não, mas ele já teve problemas com a justiça. Não, mas eu não gosto dele. Gente, não é assim que funciona. Quem assinar, Hélio, quem assinar o decálogo, terá o nosso apoio porque vai ser cobrado e se comprometeu. Isso é muito importante, tá? E nós estamos conseguindo muitas adesões, porque a maioria em Teresópolis é uma maioria de pessoas conservadores, entendeu? Sim. Olha só, isso tem que ficar muito claro, muito transparente. Nós vamos ouvir a todos. E vamos colocar o selo lá, ó, esse aqui é conservador. Sim. Tá? Ah, ele tem problema. Ah, ele é ligado ao prefeito que está saindo. Não vou entrar nesse mérito. Tá? Vou entrar no mérito. Quais são as propostas? A questão é ser propositivo, é ser efetivo, é ser técnico, é trazer soluções para os problemas. Porque os problemas, independente, entenda isso, eleitor, independente de quem sente naquela cadeira, tá? E que já vinham, né, os que já passaram por lá, já vinham enfrentando os mesmos problemas, não vai ter dinheiro suficiente. Porque eu já disse, bilhões saem da conta 00 pelos precatórios, e pela questão do Tereprev. Ah, beleza. Ah, mas não lidaram com isso antes. Tá, isso é passado. O problema está posto agora. Quais são as alternativas? É isso que eu quero saber. Porque essas alternativas vão impactar na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas. Né? Porque não vai ter dinheiro para fazer uma série de coisas. Como é que você vai solucionar problema de trânsito? Como é que você vai solucionar problema ambiental? Como é que você vai solucionar problema de educação? Mas aí eu não vou votar, e aí como conservador eu não vou votar num cara que fica defendendo ideologia de gênero. Por quê? Isso é um imbecil. Porque a escola tem que ensinar matemática, ciência, tecnologia, robótica. E aí eu pergunto a você, eleitor, o mundo está sofrendo uma quarta revolução tecnológica. Né? Máquina a vapor, aí depois industrialização, aí depois a informatização, e agora a inteligência artificial. Os nossos jovens vão estar preparados? Quais são os candidatos que estão com essa visão tecnológica, que tem uma visão para o futuro? Porque Brasília, esquece Brasília. Brasília está perdida. Né? Brasília está tentando, por exemplo, na área da segurança, só que para dizer, só para concluir que é a minha área, claro. Brasília quer centralizar a segurança em Brasília. Isso é uma imbecilidade. Se fala um mundo moderno de polícia de proximidade. A gente tem uma polícia municipal, uma polícia estadual. Quanto mais polícia, melhor, não me faz problema. Não tem problema nenhum com isso. Então, assim, mas, veja bem, o governo que está aí é um governo comunista, dito pelo próprio presidente, né? Eu, como cristão, não voto em comunista, né? E que tem essa ideia de um Estado centralizador. E o Estado, ele não dá conta de tudo. Não faz nem o mínimo. Hélio, não tem como, telespectador, não há condição
né, de nós não entendermos, não falarmos isso para o eleitor hoje. Gente, olha só, hoje, essencialmente, o que aconteceu no mundo? O socialismo, sob o ponto de vista econômico-financeiro, ele nunca deu certo. Então, nem a pessoa que é de esquerda defende mais o socialismo hoje com os meios de produção na mão do Estado para gerar riqueza. Isso não existe, ok? A riqueza é gerada pela iniciativa privada, por você, lá na sua barraquinha de fazer hambúrguer, por você, Hélio, trabalhando aqui na televisão, por você trabalhando no seu emprego, lá na companhia de telefone, que seja. Você é que gera riqueza. Você gera riqueza e paga o quê? Impostos para o poder público fazer o que ele, particular, deve fazer, mas ele não consegue fazer. Só que ele não tem como fazer isso. Então, direita e esquerda, tá, é uma discussão, sinceramente, gente, que tem que ser entendida. Tá? Hoje só existe uma esquerda cultural. A esquerda não deu certo em nenhum lugar do mundo, mas financeiramente, economicamente, nem o próprio esquerdista ele adota esse modelo mais. Então, o que eles fazem? Né, efetivamente, uma esquerda cultural. Né? Olha, eu sou de esquerda, mas eu tenho iPhone. Eu sou comunista, mas eu vou para a Europa. É a esquerda caviar. Entendeu? Quer dizer, eu pego aviões, né, como nosso presidente, e vou gastar dinheiro em hospedagens milionárias na Europa. 71 mil reais. Ora, o que é isso? Eu acho que você pode tirar pela China, que é um enorme comunismo capitalista. Acabou. Mas a esquerda, isso a não China funciona. é capitalista. Totalmente. Eu acho assim. A bandeirinha, né? A bandeirinha ainda é uma bandeirinha vermelha. Eu gosto muito. E de esquerda. Eu Só gosto que como muito, funciona? eu gosto muito com o capitalismo. do tratamento visual. Hoje nós estamos atropelando, hein, Fábio? Eu te atropelo porque você fala pra caramba, eu falo também. Hélio, eu gosto muito do visual. Né? Animado Se hoje. você acha que a desgraça do socialismo e do comunismo dá certo, pega o seu Google Earth, Google Maps, qualquer coisa, que marque um horário e coloca a imagem sobre a Coreia do Norte, Coreia do Sul. Norte. A Coreia do Sul, você vai ver brilhando, iluminada, cheia de cartazes. E a Coreia do Sul, escura. Porque não tem desenvolvimento, não tem energia elétrica, o povo vive na idade da pedra. E só uma elite que ganha dinheiro com isso. Né? E assim, para fugir de Teresópolis, vamos pensar em candidatos, né? Vamos pensar em candidatos com uma mentalidade moderna. Eu estava ouvindo outro dia o Pablo Marçal, que é um defensor do Bolsonaro. Tá? Excelente expositor. E ele falou assim, olha, se um dia, depois do Bolsonaro, Esgotou. Depois do Nicolas, tá, acabou. Mas vamos falar para ficar gravado. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Fala. Amanhã você teria tempo de vir ao programa? Tem. Amanhã, quarta-feira? Tem. Você tem, Cláudio? Amanhã eu não vou poder estar, mas Fábio é o nosso porta-voz absoluto aqui. Pois é, eu estou pensando o seguinte, dar continuidade a esse papo no programa de amanhã. Vamos continuar. O que você acha? Não, sem problema, sem problema. O Fábio volta amanhã às 11 horas. A gente vai dar continuidade a esse papo, porque é importante demais você saber e ter consciência do seu voto. Exatamente, Hélio. Parabéns pelo programa, parabéns à TV Diário que está fazendo aniversário hoje, pelo espaço e por trazer isso que é tão importante para a Achei muito interessante o negócio que você falou. Eu vou fechar o programa de hoje com isso que o Fábio falou, que o Cláudio falou. Você não gosta de política, não quer saber de política, mas quem vai governar você nos próximos 4 anos é um político que gosta de política. Exatamente. Acabou. Eu acho que isso resume. Escolhe. Fábio, obrigado. Então, volta amanhã. Estamos aí. Cláudio. Mesmo horário? Mesmo horário. Fechado. Maravilha, Hélio. Telespectador, um abraço e, por favor, consciência política. Estude sobre política, goste um pouquinho de política. Está aqui, olha, um livro para vocês conhecerem como é que o Bolsonaro efetivamente furou a bolha do sistema, se elegeu. Talvez por isso hoje esteja sendo tão combatido, né? Mas funcionou. E vai funcionar agora nos Estados Unidos e nós queremos que funcione em Teresópolis também para o bem da população. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho, pela audiência. Tem reprise 4 horas, tem reprise meia-noite. O Fábio volta amanhã porque eu preciso dar continuidade a esse assunto, que é a importância do seu voto. Amanhã também o doutor Maurílio vai estar à noite aqui gravando o seu podcast. Tom Maurílio gravando podcast, ele e o Anderson, à noite, amanhã ao vivo, que depois grava e fica na programação, mas amanhã, doutor Maurílio no podcast. Muito obrigado, boa tarde para todo mundo.